Bom dia, boa noite, boa tarde, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Aguiar, do Leitura Essencial #01, e hoje eu gostaria de começar falando sobre um livro muito legal, que é A Arte da Guerra de Sun Tzu. Esse livro, gente, é um dos melhores que tem no mercado sobre guerra, mas também fala sobre a vida, né? Então, Sun Tzu ensinou que a vitória não depende somente da força, mas de 5 aspectos da guerra, que é a doutrina, em que o líder tem que estar alinhado com o propósito com o povo e o exército, o tempo, que é se tá dia, se tá noite, se tá frio, se tá quente, o terreno, que é ver se o terreno está alinhado, será que é a melhor posição de atacar, será que é a posição melhor para se defender, tá muito íngreme, tá muito alto, tem montanhas, tem rios, tem vales, a liderança quarta, ter sabedoria e sinceridade na hora de comandar a tropa e disciplina, né? A organização, a hierarquia. Será que a pessoa tá, os soldados estão me ouvindo, estão ouvindo a mensagem de forma boa? Tá tendo algum chiado? Será que enfim, é basicamente isso. São esses 5 aspectos da guerra, né? Estude bem as condições da guerra e você conseguirá vencer. Então, esses 5 aspectos da arte da guerra, eles são muito importantes para que você busque ganhar uma guerra. Por exemplo, a guerra da Rússia, por exemplo, ter esses 5 aspectos, sabendo desses 5 aspectos, você consegue entender como é que a guerra ela pode mudar a maré de uma hora para outra. Tu pode simplesmente buscar entender que o trabalho, na guerra é algo muito complicado, entendeu? Que você tem que entender que esse livro, gente, é muito bom mesmo. E outro tópico que eu gostaria de falar é sobre a operação militar trabalha com engano, né? Em vez de você finja você usar uma pessoa, finja que você está parecendo fraco, finja você está parecendo uma pessoa muito que está precisando de sede, finja que você está precisando de suprimentos, tenta aparecer como se fosse uma pessoa vulnerável e você consiga vencer, confundir o inimigo. E o inimigo pode tomar decisões erradas. Entendeu? Essa é a intenção da operação militar, né? E tem outro tópico, outro ponto que o livro fala, é sobre foco na vitória, e não no quanto a guerra vai demorar. Porque se você vencer a guerra, você consegue ter muitas recompensas, entendeu? E não foque no quanto o tempo vai durar. Prolongar uma guerra esgota recursos, tenta vencer a guerra o mais rápido possível. Entendeu? Então isso é muito importante porque as guerras ultimamente, a gente tá saindo da guerra tradicional para uma guerra mais light não, mas uma guerra mais complicada, mais difícil complexa de se fazer, né? Que tem guerra cultural, que tem guerra de informação. Hoje em dia a informação ela é muito importante. Saber a tropa do inimigo, quando que ela vai atacar, quando que os inimigos vão mudar de direção, por exemplo, na guerra na Ucrânia? Será que os russos vão atacar mais outro espaço, entendeu? Então, basicamente é isso. E além disso, eu gostaria de falar sobre outro ponto do livro, que é a melhor estratégia para promover rendição ao inimigo sem nem mesmo ter lutado. Em que você tem que atacar você não precisa atacar o inimigo para você vencer, você precisa ter uma estratégia boa, você precisa entender que se o inimigo não atacar, e você não atacar, é melhor ainda, porque você não gasta recursos, você não gasta dinheiro, você não gasta munição, você não gasta arma, você não gasta com água, comida. Então, a suprema arte da guerra é você vencer sem que o oponente precise atacar, entendeu? Fazer com que o inimigo se renda. Isso sem ter que se envolver em batalhas. Isso é muito importante ser falado. E, além disso, outra sim, a garantia de que não seremos derrotados está em nossas mãos. Então, se você se conhecer e você conhecer o próprio inimigo, você já tá com vantagem, porque você já está criando uma estratégia para entender quais são os seus recursos, quais são as limitações, quais são as capacidades que você tem no momento, entendeu? Então, entende? Tá entendendo, pessoal? Então, a impossibilidade do inimigo controlar a situação e ganhar, entendeu? Então, a garantia de que não seremos derrotados está em nossas próprias mãos, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer.
tirar a possibilidade do inimigo ganhar, entendeu? Tá certo, pessoal? E outro ponto que eu gostaria de falar é sobre 5 leis do uso das tropas, que é a mensuração do espaço e tempo, é a análise do terreno, é a capacidade, que é a força no espaço, cálculo das quantidades de recursos, quanto a pessoa tem de água, tem de comida, tem de munição, comparação, avaliar sua força contra o do inimigo e a possibilidade de vitória, né? Que é a consequência dessas 4, entendeu? Então, basicamente, mensurar espaço e tempo. Você tem que mensurar se o tempo, se a condição climática, será que a tropa vai se locomover rápido, entendeu? Vai conseguir não ficar, vai conseguir completar a missão? Capacidades, qual é a força que os soldados têm ainda para conseguir atingir seus objetivos? Qual é a capacidade de cada soldado ficar em tal região? Cálculo das quantidades, quantos recursos dá para ficar em tantos dias, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Comparação, avanços, vamos avançar tropas contra o inimigo. Será que temos condições de vencer essa guerra? E a quinta é a possibilidade de vitória. Basicamente, estou repetindo aqui porque esses tópicos são muito importantes, são relevantes, entendeu? E, além disso, vamos para outro tópico, que o livro fala: para gerir o caos é necessário organizar e comandar. Então, se você não saber gerenciar o caos da guerra, gerenciar o funcionamento que a guerra está funcionando, isso faz é muito problemático para para que os soldados, por exemplo, vamos supor que o general ele não consiga, ele é uma pessoa muito indecisa, ele não consegue, é uma situação hipotética, tá? Mas não consegue tomar decisões certas. Pô, se o general é ruim, mas os soldados são bons, vai ter uma quebra de confiança aí, entendeu? Então isso é muito importante ser falado, porque às vezes o general é indeciso, mas os soldados são corajosos, e isso é uma quebra de confiança os soldados podem acabar não acatando a ordem do general, entendeu? Então o líder que é bom em fazer o inimigo em se mover, utiliza de ilusões para confundi-lo. Em vez de fazer com que fale a informação certa, faz com que ele acredite na informação errada, entendeu? Ouça uma mensagem de rádio em que permita o inimigo ouvir e faça com que ele caia na armadilha do inimigo, entendeu? E, além disso, tem vários tópicos que eu tô querendo falar, por isso que eu tô falando além disso, outro assim, tô tentando melhorar meu vocabulário. Na guerra, o simples desenhar de uma linha pode despistar o inimigo, né? Então, mobilizar o inimigo, às vezes mudar a rota do caminho pode fazer com que o inimigo acredite que tá. Quando você está na guerra, meu irmão, você tem que mudar o caminho, você tem que desviar, tem que contornar, tem que fazer com que o inimigo se sinta confundido, preocupado, atento, estabanado o tempo todo, entendeu? Em vez de fazer o inimigo descansar, canse-o. Em vez de deixá-lo satisfeito, deixe ele com faminto. É, deixe se ele está se movendo, deixe ele parado, entendeu? Não deixe o inimigo saber onde atacar, né? Isso é muito interessante que o livro fala, porque essa estratégia de guerra, praticamente, eu duvido que qualquer outro canal no YouTube tenha essas informações que eu estou passando aqui, porque, rapaz, é muita informação bacana, né? E essas informações de guerra são muito atuais, atemporais, eu diria, entendeu? E, além disso, eu gostaria de falar outra citação. Enfrente a confusão do inimigo com rigor, enfrente o ruído dele com essa calma. Né? Então, basicamente, você ter a paciência, ter a mente focada na solução do problema, entendeu? Existem bagagens de árvores será destruído, entendeu? Não deixa que o inimigo busque não busque você mesmo ficar confuso, deixe que o inimigo fique confuso, deixe que o ruído dele, deixe que você fique calmo, entendeu? Você fique calmo e o inimigo fica confuso, basicamente isso. Além disso, eu gostaria de falar outro tópico aqui, outro assim. Se o general puder entender as mudanças táticas e com elas se beneficiar, isso significa que ele entende como gerenciar um exército.
Então, basicamente, gente, o general tem que saber se adaptar às mudanças táticas, tem que saber entender que o general ele tem que tomar a condição de comandante do exército e buscar entender qual o caminho, vou para cá, vou para lá. O general ele tem que ter essa autoridade e ele não pode quebrar essa autoridade, como eu já falei antes, entendeu? Saber se adaptar a diversas situações na batalha, se está chovendo, se está fazendo sol, qual é o terreno, aonde eu devo mover minha tropa, por quanto tempo vai demorar, qual é a capacidade de eu vencer essa guerra colocando tais tropas, entendeu? Isso que é importante ser falado no livro, entendeu? E outro ponto que eu gostaria de falar é em uma guerra, o maior exército não é necessariamente o melhor. Não adianta nada você ter um exército grande, por exemplo, dos Estados Unidos, e basicamente, você simplesmente colocar um monte de recursos, colocar um monte de dinheiro, que não vai resolver. No exército maior não resolve, entendeu? Não necessariamente é o melhor. Ele tem que ser eficaz, ele tem que cumprir ordens, ele tem que buscar ter recursos, ele tem que buscar atacar nos pontos fracos do inimigo. Então, tem que esperar a condição ideal para atacar e prever o próximo movimento do inimigo. Se ele está com fome, ele saqueia comidas, ele está saqueando comidas. Se ele bebe, bebe água do poço. Se ele está cansado, ele para de caminhar. Então, reconhecer que o inimigo ele tem essas fraquezas e saber aproveitá-las, entendeu? E outro tópico que eu gostaria de falar é sobre conheça o lado do inimigo, conheça o seu lado, e aí você pode ganhar. Como eu já falei, né? Você conhecendo a fraqueza do adversário, da estratégia e o terreno, e você se conhecendo sua capacidade, as suas limitações, seus objetivos, fica muito mais fácil de você planejar a vitória antes mesmo de começar. É isso que eu já falei. E outro ponto que eu gostaria de falar é que o bom líder em guerra é como uma cobra que habita a montanha. Então, ficar atento à comida e à força física dos funcionários, soldados, né? O líder da tropa utiliza diferentes táticas. Então, basicamente, você tem que se adaptar ao meio que você tem que ficar. Se é o terreno é íngreme, tenta atacar por cima. Se o terreno é muito baixo, vamos tentar uma rota alternativa para surpreender, entendeu? Então, se tomar uma oportunidade de vencer, não use o exército apenas por usar. Tenta colocar fogo, tenta diminuir a quantidade de recursos e tenta buscar é, queimar, prejudicar o adversário. E por fim, se um líder é justo, ele se utiliza de espiões, entendeu? Então, saber utilizar os espiões, saber utilizar as informações de informações confidenciais são de extrema importância. Você vê, por exemplo, Putin buscando ter informações com seus espiões, ele era um espião da KGB, ex-espião da KGB, e ele é bem informado por causa dos seus espiões, das pessoas que estão ao redor dele, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você dê o like, se inscreva no canal, curta e dê os comentários. Eu agradeço muito pelos comentários, pelo like, porque, sinceramente, é um canal muito bacana. E eu espero que eu esteja agregando de algo de útil para a sua vida. Um abraço, um beijo e até a próxima.